De novo, vamos ler a questão, vamos retirar os dados aqui e ver o que ele quer, né? Um bloco encontra-se a uma temperatura de 10 graus Celsius. Olha, encontra-se, então isso aí é a temperatura inicial, galera. Temperatura inicial do corpo. Vamos representar então essa temperatura inicial, vou chamar isso de temperatura TI. Temperatura inicial, ele disse que era 10 graus Celsius. Continuando, galera do bem, olha o que ele disse aqui agora, ó. Recebe 2 cacau de calor. Cacau de calor. Calor é a quantidade de calor que ele recebeu. Como é que eu represento a quantidade de calor? Vão memorizando, eu já alertei a vocês. Pessoal, cuidado, aprendam o nome das letras. A quantidade de calor é representada por um Q maiúsculo. E olha o detalhe que eu expliquei também na aula passada. Ó, cacau, esse K representa quilo. Portanto, quilo é 1000, por exemplo. 1 quilômetro, 1000 metros. Então, 2 quilocalorias, na verdade, você tem que ter cuidado que isso aqui corresponde a 2000 calorias. Continuando, galera, ó, sabendo que a capacidade térmica vale 50, capacidade térmica é representada pela letra C maiúscula do nosso alfabeto. E ele está dizendo que essa capacidade térmica aí vale 50 calorias por grau Celsius. Aí vem o comando, galera, a pergunta que ele quer, ó, determine a temperatura final. Opa, olha aí, galera. Vamos representar por TF. Pronto, ó, li a questão, retirei os dados. Vamos para a equação. E qual é essa equação para capacidade térmica, galera? É capacidade térmica igual a razão entre quem? Quantidade de calor trocado dividido por variação de temperatura. Lembrem-se que a variação de temperatura é a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos calcular esse ΔT e então eu calculo a temperatura final com essa relação. Capacidade térmica, o C, vale quanto? Vale 50. Então coloca aqui 50. Esse ΔT está dividindo, passa a multiplicar. Então, vezes a variação de temperatura. Isso vai ser igual quantidade de calor. Quanto foi a quantidade de calor? Está aqui, ó, 2 cacau, 2000 calorias. 2000 calorias. Ah, professor, como eu quero esse ΔT, vou tirar os 50 daqui. Vai sim. Passo para o outro lado fazendo o quê? A função inversa. O inverso da multiplicação é a divisão. ΔT igual. Aí fica quem agora? Ó, 2000 dividido por 50. E agora, professor? Agora, ó, esse zero, com esse zero eu corto. 200 dividido por 5 dá 40. Isso, 40 graus Celsius. Encontrei a variação de temperatura, mas o que eu quero é a temperatura final. Como eu quero a temperatura final, eu vou pegar essa variação de temperatura e substituir aqui, ó. Quanto foi a variação de temperatura? Bom, a variação de temperatura foi 40, eu acabei de calcular. Isso é igual a temperatura final é o que eu quero no problema, temperatura final, menos a temperatura inicial foi dada, 10. Falta só tirar esse 10 daqui. Vamos fazer a temperatura final. E ele passa para o outro lado fazendo o quê? Não se esqueçam, a função inversa. O inverso da subtração. O inverso de subtrair é somar. Exato, 40 mais 10, e isso vai ser igual ao que eu quero. E o que eu quero é a temperatura final. Então agora morreu Maria Preá. Temperatura final vai dar igual 40 com 10, 50 graus Celsius. Pronto, ó. Resolvida aí a questão, uma aplicação direta da expressão, um raciocínio básico aí que vocês teriam como fazer facilmente, bastava prestar atenção na equação, tá bom?